Bem-vindos! Hoje converso com Viktor Frankl. Dr. Frankl, obrigado por aceitar este diálogo. É uma honra, Carl. Tenho grande respeito pela sua obra. Vamos, por favor, comece. Título deste encontro: A busca pelo sentido da existência. Quero começar no âmago. Vou à sua tese central: a vontade de sentido. Como o Senhor concebe essa força em relação às pulsões que Freud e Adler descreveram? Para mim, a vontade de sentido é primária. Não é uma simples racionalização das pulsões. É antes a força que nos impele a encontrar um porquê para viver. Mesmo sob privação extrema, a pergunta pelo sentido persiste. E, curiosamente, ela se manifesta em formas muito concretas. Alguém lembra de uma imagem, de uma promessa, de uma tarefa futura. Às vezes, o sentido surge como uma pequena intenção. Um filho a esperar, um cultivo de poesia que se quer terminar. Esses motivos mínimos, porém reais, sustentam a vida humana. Interessante. No inconsciente coletivo vejo imagens e arquétipos que chamam o indivíduo a um destino. Há pontos de convergência. O chamado para a individuação pode ser entendido como uma forma de sentido. O Senhor vê o sentido como algo universal ou profundamente pessoal? O sentido não é abstrato nem universal no sentido de uma resposta única. É concreto. A vida interpela cada pessoa com uma pergunta singular. Cada situação demanda uma resposta singular. E aí entra a responsabilidade pessoal. A vida é quem pergunta. O homem é quem deve responder. E essa resposta envolve coragem, imaginação e muitas vezes renúncia. É por isso que falo de autotranscendência. O sentido nunca é meramente autorreferencial. Essa ênfase na resposta pessoal lembra-me do arquétipo do herói, a travessia, o confronto com as sombras. Nas suas observações nos campos, o que mais o surpreendeu quanto à manutenção do sentido? O que mais me impressionou foi a teimosia do espírito, a capacidade de decidir a própria atitude. Podíamos perder tudo: propriedade, saúde, familiares, o nome mesmo. Mas a liberdade interior de escolher a atitude permaneceu para muitos. Alguns encontraram motivos para viver numa fotografia escondida, numa promessa de retorno ou na esperança de terminar um livro. Vi também exemplos de ocupações pequenas que se tornavam centrais. Ensinar uma canção a outro prisioneiro, consertar uma revista, cuidar de uma ferida. Esses gestos davam sentido, passo a passo. A liberdade interior é uma ideia que toca o espiritual. Falo do inconsciente coletivo, que contém imagens de transcendência. O Senhor fala também do inconsciente espiritual. Poderia explicar como ele se apresenta na terapia? O inconsciente espiritual é a origem do sentido e da responsabilidade. Não é apenas prosa mental, mas fonte de intuições morais, vocacionais, estéticas. Na terapia, o paciente pode estar afetado por um vazio noético, um vazio existencial, onde sintomas clínicos mascaram a pergunta: por que viver? Nessas situações, soluções meramente psicofisiológicas falham. O trabalho terapêutico é reabrir a capacidade de responder à vida, através do diálogo, da ação e da evocação de valores reais. Chamaria isso de uma forma de neogênese. Vejo paralelos com a minha noção de luminoso, experiências que trazem um profundo sentido, além do ego. Como orientar alguém que vive esse vazio? Primeiro, reconhecer que o vazio existe. Depois, ajudar a pessoa a descobrir que o sentido é dado pela vida e se encontra em ação, em trabalho, em amor, na coragem diante do sofrimento. A autotranscendência. O homem se realiza quando se volta para algo ou alguém além de si mesmo. Na prática, proponho tarefas pequenas, um diário de ações que deem sentido, conversas sobre o que verdadeiramente importa, projetos testáveis que devolvam competência e pertencimento. Autotranscendência.
bela expressão. Também observo que o inconsciente traz símbolos que apontam para além do ego. Arquétipos, sonhos, imagos que chamam para algo maior. Vocês da logoterapia consideram a dimensão espiritual como terapia central? Sim. A logoterapia é, em essência, orientada ao futuro e ao sentido. Não é antitética à psicoterapia profunda. Complementa-a. Tratamos de despertar a responsabilidade do paciente perante a vida. Não damos respostas prontas, provocamos a descoberta do sentido pessoal. E usamos métodos concretos, a intenção paradoxal para reduzir a ansiedade, a desreflexão para deslocar a atenção do eu, e projetos que testem o novo sentido na realidade. A responsabilidade. Isso me lembra a minha ênfase no encontro com a sombra. Assumir responsabilidade é integrar partes rejeitadas da psique. Quando o paciente enfrenta seu vazio, parte desse trabalho é integrar o que foi perdido de si mesmo? O senhor concorda? Sim, concordo. Integrar não é apenas reconhecer conteúdos psíquicos, mas comprometer-se com ações que respondam ao chamado existencial. Às vezes, o sentido aparece quando a pessoa age conforme um valor, ainda que pequeno. A consciência, Gewissen, funciona como um órgão de sentido, intuitivo e situacional. Ela aponta para o que é exigido aqui e agora, não para uma regra fixa. A Gewissen como órgão de sentido. Gosto dessa imagem. Traz à mente o arqueiro que mira um alvo único. Cada situação pede uma resposta que não pode ser deduzida por uma fórmula. A ética torna-se então uma experiência prática, não apenas teoria. Exatamente. E aqui entra uma ideia que talvez una nossas perspectivas. O sentido pode implicar transcendência, mas também a realização imanente. Um poema, um ato de amor, um dever cumprido, tudo isso tem valor existencial. Muitas vezes não é necessário um grande gesto para que a vida recupere o seu brilho. Basta um pequeno compromisso que reverbere dia após dia. Permita-me explorar a dimensão coletiva. O inconsciente colectivo fornece mitos e imágenes que orientam culturas inteiras. Como a logoterapia vê o papel dos mitos e das narrativas culturales na busca por sentido? Mitos y narrativas son formas a través das quales as sociedades articulan finalidades. Eles pueden ofrecer estructuras de sentido, mas también aprisionar. O desafío es permitir que el individuo responda de forma auténtica, non simplemente repetir un mito. A libertad interior permite reescribir el propio mito de vida, transformar un enredo herdado en una historia vivida con responsabilidad. Reescribir un mito de vida. Bello. Vejo às vezes a figura do self como aquel que reconcilia opostos y guía a totalidad. A terapia é una jornada rumo a ese centro, onde sentido y símbolo se encuentran. Nos dos enfatizamos, a final, a dimensión espiritual. Sí, y en esa intersección que nacen recursos curativos. Quiero preguntarle, cuando el paciente encuentra un símbolo luminoso, ¿cómo un señor orienta esa experiencia sin llevar a una fusión simbólica? Primero, distinguir experiencia luminosa de identificación patológica. O símbolo aponta, non sustituye la persona. O trabajo é bajar la imagen para a vida concreta, ver o que ela exige na práctica, integración, non idolatría. También procuro que el paciente traduzca a energía do símbolo en tareas diarias, relacionamientos, trabajo creativo, disciplina interior. Concuerdo. A dimensión práctica siempre retorna, cuidar del otro, asumir tareas, cultivar proyectos. Mesmo en sufrimiento extremo, agir conforme un deber interior preserva a dignidad. Recuerdo episodios en que prisioneros partillaban panes tan pequeños. El gesto preservava a humanidad más que la propia comida. Dignidade. Falo do processo de individuação como a realização do destino singular. O Senhor escreveu que a vida continuamente nos pergunta: como manter a coragem de responder:
especialmente quando a resposta custa. A coragem nasce da convicção de que a resposta é necessária. Ela não é a ausência de medo, mas uma decisão apesar do medo. Na prisão, muitos escolheram pequenos gestos de bondade, não grandes atos heróicos, mas fidelidade ao que era humano. Esses atos davam sentido. E fora do campo, vejo o mesmo. A coragem ética é praticada na vida cotidiana, nas escolhas de honestidade, fidelidade, responsabilização perante outros. Pequenos atos de bondade como pontes para o self. Gostaria que falássemos da neurose noógena, uma espécie de angústia surgida quando falta sentido. Como distinguem-na de outras neuroses? A neurose noógena tem origem na dimensão espiritual. Sintomas podem ser semelhantes a outros transtornos, mas a raiz é a frustração existencial. O tratamento exige reconectar a pessoa com um sentido que a atraia, não apenas reduzir sintomas. É um trabalho que combina reflexão, experiências de ação e reconstrução de valores práticos. Por exemplo, alguém pode receber tarefas progressivas que reinstalem a sensação de utilidade e propósito. Isso altera a prática clínica. Mais do que interpretar conteúdo, trata-se de ativar possibilidades de vida. Eu, por exemplo, utilizo sonhos e projeções para revelar caminhos simbólicos. Como na logoterapia se incita esse movimento? Utilizamos intenções paradoxais, desreflexão e, sobretudo, diálogo sobre valores. Também provocamos experiências de ação, projetos pequenos que testam o sentido encontrado. A cura é frequentemente um ato de resposta, não apenas compreensão. Permitir ao paciente exercer uma responsabilidade mínima e verificável muitas vezes transforma a desesperança em empenho. Projeto pequeno, resposta concreta. Lindo. Victor, gostaria de tocar na questão da transcendência última. O Senhor vê o sentido culminando numa dimensão transcendente, talvez religiosa? Para muitos sim, para outros não. A transcendência pode aparecer como relação com o divino, com valores absolutos, ou na entrega ao próximo. A logoterapia respeita a pluralidade. O que conta é que haja um além do ego que estruture a vida. E mesmo sem linguagem religiosa, a experiência de comunhão ou de propósito último pode ter efeitos profundamente curativos. Concordo. Na psicologia analítica, o religioso e o mítico são expressões do mesmo impulso de totalidade. A interação entre nossas abordagens sugere um ponto comum. O humano é corpo, psique e espírito. A ontologia dimensional que descreve essa unidade é, ao meu ver, essencial. Sim, a unidade é uma verdade clínica. Negligenciar a dimensão noética empobrece a terapia. Saber que há uma responsabilidade, um chamado, pode transformar a vida de alguém devastada pela desesperança. E, modestamente, quero acrescentar, a prática cuidadosa do terapeuta, sua própria atitude de busca, serve de modelo para o paciente. Para finalizar, Victor, que conselho deixaria a estudantes de psicologia e terapeutas sobre acompanhar alguém na busca de sentido? Escutem a vida como um interlocutor. Cultivem a capacidade de perguntar: o que exige esta situação? Respeitem a liberdade interior do paciente. E não tenham medo do religioso ou do profundo. Às vezes é aí que mora a cura. Aprendam a propor pequenas tarefas de sentido, a fomentar projetos reais, a reconhecer que o tratamento é uma parceria orientada por perguntas e respostas. Belo conselho! Escutar a vida, perguntar, respeitar a liberdade. Agradeço-lhe muito, Victor. Foi esclarecedor caminhar por essas paisagens existenciais consigo. Obrigado, Carl. Partilhar essas reflexões com alguém que valoriza o espírito foi um privilégio. Que nossos ouvintes encontrem coragem para responder à pergunta que a vida lhes coloca. Que assim seja. E a você, ouvinte, cuide do seu sentido. Não o confunda com uma ideia pronta. Permita-se descobrir, com coragem, humildade e imaginação.
Até o próximo diálogo.